Muito boa tarde a todos. Bom dia. Hoje nós estamos fazendo na parte da manhã o estudo. Então, muito bom dia a todos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontra links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para estes estudos. Então, se você está assistindo a Revista Espírita pelo YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo. Normalmente, a Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30. Estamos nesse finalzinho de ano, devido a alguns compromissos profissionais e também pessoais, fazendo também na parte da manhã, para não deixar uma semana sem estudo. No próximo ano, a gente vai estudar melhor o horário que vai ser realizada a Revista Espírita. Mas lá em nosso site você encontra o link com o horário para você poder participar conosco de forma ao vivo. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 12. Aqui no meu slide está errado e vamos arrumar já. Chegamos ao estudo de número 12. No estudo de número 12, nós vamos continuar ao tema proposto já há dois estudos atrás, que é onde Kardec responde a uma indagação de um sacerdote. O sacerdote questionou a Kardec que todas as grandes personas do passado que vieram pregar a religião, todas elas provaram sua autoridade através de milagres. E o Espiritismo provava a sua autoridade através do quê? Qual o milagre do Espiritismo? Então, Kardec ele vem discorrendo sobre essa indagação, né? Nós já estamos há 2 estudos trabalhando sobre esse texto. Eu vou fazer um breve resumo e vamos entrar aí na parte final desse texto de resposta de Kardec. Então, vou compartilhar com vocês para a gente dar início no estudo de hoje. Então, vamos lá. O Espiritismo é provado por milagres? Este estudo está lá na Revista Espírita, que é disponibilizado de forma gratuita pela Federação Espírita do Brasil, também tem no site da Federação Espírita do Paraná. No nosso site da Casa Espírita também tem o PDF, então você pode baixar o PDF e acompanhar, né? A gente coloca aqui no slide para ficar mais fácil de apresentar, mas a Revista Espírita em PDF é disponibilizada gratuitamente. Então, lá na Revista Espírita de 1862, este estudo compreende as páginas 66 até a 77. Então, um breve resumo do que a gente já estudou é o seguinte. O texto afirma, né, o texto que nós já estudamos, ele afirma que o Espiritismo não se apoia em milagres, mas em fatos observáveis, a existência e a manifestação dos espíritos. A doutrina resulta dos ensinamentos transmitidos por espíritos diversos, cujo valor deve ser julgado pelo bom senso coletivo e não por revelações individuais. O espiritismo não se impõe, não apresenta-se como explicação racional que consola, esclarece e transforma moralmente. Seu milagre é a rápida propagação mundial e a reforma íntima que produz, levando descrentes a reencontrar a fé e tornando melhores aqueles que o acolhem. A lógica e a razão, não o sobrenatural, são suas verdadeiras bases. Então a gente vem discorrendo bastante sobre esse tema do espiritismo, onde como o texto colocou ali para nós, até pessoas que eram ateus, né, acabam não às vezes acreditando em um Deus da forma como nós entendemos Deus, mas transformando a sua conduta
né? Porque não precisa ser espírita, não precisa ser católico, protestante, e até mesmo, vamos, né, talvez até polemizar aqui, acreditar em Deus para ser uma pessoa boa. Porque o fato de acreditar ou não acreditar em Deus não vai eliminar a existência dele, foi um comentário que eu trouxe nos estudos passados. O fato de eu acreditar ou não acreditar na reencarnação não vai deixar a reencarnação de existir. Então, o fato de eu acreditar ou não acreditar em Deus também não vai deixar, né, impedir de Deus existir. Nós somos muito pequenos perante a isso. E às vezes uma pessoa que fala que não acredita em Deus, vamos pegar aí as pessoas aí mais as que acreditam muito na ciência, né? E acreditam que não acreditam em Deus porque não se pode provar isso por meios científicos. Às vezes não acreditam também nas questões de comunicações espirituais, porque não se pode comprovar isso por meios científicos, mas são pessoas boas, né? São pessoas que ajudam o próximo, que fazem a caridade, né, que ouvem, enfim, são pessoas que na sua conduta do dia a dia elas são boas. Então, o fato dela não acreditar numa comunicação espiritual, na reencarnação, ou até mesmo em Deus, não infirma a conduta dela. É óbvio, né, que às vezes a falta dessa crença vai resultar para ela uma confusão no momento de desencarnar e tal, por quê? Porque ela, muitas das coisas que ela não acreditava, ela vai enxergar, e aquilo que ela não comprovava, não conseguia comprovar cientificamente, aí ela vai conseguir ver, e para ela vai ser, né, um susto, né, porque passou a vida inteira sem acreditar e aquilo era real. Mas isso não infirma, não diminui nada, né, a conduta que ela teve boa durante toda a sua vida. Falamos também aqui da questão do consolo que o Espiritismo traz, por exemplo, aquelas famílias que perdem seus entes queridos. A maioria das religiões ela trata a morte como um fim, e o Espiritismo trata a morte apenas como um final de um ciclo, né? Então, até nesse momento eu já fiz a minha oração pela manhã. Ontem minha avó paterna ela desencarnou. A gente acredita que ela já tinha mais de 100 anos, então teve uma vida bem longa, né? A gente não tinha muita ligação com ela, depois, né, desde criança a gente tinha muita ligação, mas como eu estava falando com a minha cunhada agora de manhã, ela estava me dando a notícia, nós temos que ser muito agradecidos por todos os nossos ascendentes, os pais, os avós maternos, paternos, bisavós. Por quê? Porque se foram os esforços deles, né, a permissão deles para que a gente reencarnasse, né, tivesse a oportunidade de reencarnar naquele ciclo familiar, que nos trouxe até aqui, né? A minha oportunidade de reencarnação passou pela permissão dos meus pais, pela permissão dos meus avós, né? Se eles tivessem evitado isso de alguma forma, hoje, como se fala tanto no aborto, né, do livre aborto, é óbvio que aquele espírito, ele, tendo a necessidade, ele vai reencarnar em algum momento ou outro, mas poderia ter atrasado em um tanto essa minha oportunidade de evolução aqui na Terra, né? Então, eu agradeço, né, sempre os meus ascendentes, né, e hoje em especial minha avó materna, a avó Ana, né, que desencarnou e que a espiritualidade possa recebê-la lá. E quer milagre maior no espiritismo, né, do que esse, da certeza, da confiança, né, de que os espíritos por aqui passam, evoluem, retornam e continuam evoluindo, e assim vai indo o ciclo até que nos tornemos os espíritos perfeitos e possamos, assim como Jesus, né, ajudar esse e outros órgãos. Então, com esse resumo, com essa introdução aqui, eu passo para o Pereira dar continuidade no estudo de hoje. Bom dia a todos. Após esse relato aí do Lelo, né, o resumo do estudo desse capítulo aí, dessa parte da Revista Espírita, vamos dar continuidade, então, sobre o Espiritismo provado por milagre. Pergunta que foi feita, como ela falou lá, pelo sacerdote. Então, só uma questão, Pereira. Eu lembro que na aula passada, então, Kardec fez todo o estudo dele, fez todas as respostas, baseado nos estudos deles, no conhecimento deles. E aí a gente finalizou o estudo da semana passada, porque Kardec comentou que agora ele finalizava, né, toda a explicação dele, e agora ele passaria com a explicação
dos próprios espíritos que vieram se comunicar acerca dessa indagação. Então, a partir daqui, agora vem relatos, né, psicografias de alguns espíritos também discorrendo sobre o tema. Como começa o texto de Kardec, falando aí, né? Deixemos agora que falem os espíritos. Apresentada a questão assim, né? Eis algumas das respostas obtidas por meio de diferentes médios. Esse é um ponto importante, que o Kardec tinha isso como uma premissa, né, para o estudo do Espiritismo, que era a polaridade das informações, né, a universalização das informações. Ele já fala diversos médios em diversas regiões. Ele pegava várias para depois ele analisar aí, compilar isso da maneira correta. Então, agora ele pegando aquela principal que representa esse tema que foi estudado. Então, vamos ao primeiro espírito, digamos assim. Venho falar-vos da realidade da doutrina espírita e contrapô-la aos milagres, cuja ausência parece servir de arma aos seus detratores. Necessários nos primeiros tempos da humanidade, com vista a chocar os espíritos que importava submeter quase todos os milagres, são hoje explicados pelas descobertas das ciências físicas e de outras ciências, tornando-se inúteis agora e até perigosos, pois suas manifestações só despertarão a incredulidade ou zombaria. Enfim, chegou o reino da inteligência, não ainda na sua expressão triunfante, mas nas suas tendências. O que é isso? Olha que interessante, hein, Pereira? A informação que o Espírito trouxe, né? Então, naquela época, né, tinha-se por padrão ali fazer um milagre, né, para que as pessoas acreditassem e confiassem. E o Espiritismo não foi diferente, né? Naquela época da iniciação do Espiritismo, haviam as mesas girantes, né, que batiam, giravam e tudo mais. Que é coisa mais chamativa do que isso, né? Mas, assim como depois da vinda de Jesus Cristo e dos precursores deles ali, vamos falar de todos ali, os profetas, Moisés, Abraão, que fizeram lá os seus milagres, né? Não necessitaria mais milagre. Por quê? Porque a comprovação da existência de um ser superior já estava realizada, né? E no Espiritismo a mesma coisa, não precisa-se mais de mesas girantes e batendo, por quê? Porque a comprovação de que existem espíritos e eles se comunicam já é aceita. E aí o Espírito vem trazer uma coisa bem interessante, olha só. Ele diz o seguinte, que hoje essas descobertas, né, daquela época, né, algumas delas podem ser comprovadas pela ciência, né? Então torna-se úteis tentar reproduzir ela. Né? Por quê? Porque às vezes as manifestações só despertarão a incredulidade ou a zombaria. Então imagina se hoje foi importante o espiritismo naquela época das mesas girantes? Foi. Mas e se hoje nós quisermos retomar as comunicações só a partir de pancadas, só a partir das mesas girantes? Isso vai virar uma chacota, né? Ah, olha lá o jeito aquelas lá que ficam segurando a mesa e esperando ela bater para que seja uma comunicação espiritual. Então vejo que o Espírito fala acertadamente, né? Nós estamos hoje não de forma triunfante, né? Como ele coloca aqui, né? Não de forma triunfante na questão da inteligência, mas nós temos que concordar que hoje nós estamos mais evoluídos e não precisamos mais de batidas das mesas, não precisamos mais da abertura de um mar vermelho ou de transformar uma cobra num cajado, como aconteceu com Moisés, etc. Né? A gente já está mais inteligente, mais aceito com essas questões e fazê-las novamente poderia, ao invés de trazer mais adeptos, afastar, né, inclusive aqueles que já estavam acostumados por olhar aquilo ali e achar que aquilo ali chegaria a ser até uma anedota, né, até uma afronta. Até a questão que você comentou aí dos milagres, aí, até do Mar Vermelho, que você tá falando. Hoje já tem estudos
colocando que o Moisés ali ele tinha conhecimento, vamos dizer assim, seja ele através da mediunidade, em algum outro sentido, mas que é comprovado que hoje a pessoa, por exemplo, que naquele determinado momento iria se abaixar o mar por causa do sistema meteorológico comprovado. Não que não possa ter acontecido daquela maneira. Até hoje, por exemplo, naquela época, uma pessoa que fazia previsão do tempo, né, quando é que não existia, era considerado um milagroso, né? Porque, oh, vai ter uma tempestade, planta na época e tal. Hoje nós sabemos que está comprovado cientificamente que eles sabem quando está se aproximando usando equipamentos científicos aí, né, que através da pressão do ar, do vento, tudo, consegue prever que está vindo um tufão, um furacão, ou vai ter muita chuva, menos chuva, você planta mais cedo ou mais tarde. Hoje eles conseguem prever aí com um grau de precisão enorme essas questões meteorológicas, até para o sentido das coisas. Naquela época era feito por pessoas, digamos assim, que tinham essas intuições lá, percepções, pela medida que eles diziam, né? Ah, aquilo era um milagre, isso é um milagroso, porque ele falou que ia poder plantar em determinada época, ou ia acontecer isso, aquilo. Mas hoje comprova-se que é uma coisa natural, que apenas a pessoa tem acesso à informação. Né? E assim vai, até a pessoa salvar uma pessoa hoje, independente, claro, das questões ligadas aí à medida de cura, mas a medicina hoje não salva pessoas que estão mortas, né? No coração, vai lá, pá, injeção, salva aquela pessoa. Se fosse naquela época, pô, morreu, né? Não tinha como, né? Esse cara é milagroso, né? Fez um certo procedimento. E hoje nós sabemos que não, que é apenas utilização do recurso da ciência. Né? Olha, vamos comparar a ciência de hoje com aquela época. Era rudimentar aquela época, tinha pouquíssimo conhecimento. Hoje já se prevê que está vindo um meteoro, que está vindo não sei o quê, né? Todos os comentários que tem aí. E naquela época era uma coisa assim meio mística, né? Então, tinha essa capacidade de perceber, e por aí vai, né? É bem interessante isso. E lembrar também da questão, né, da máxima que Jesus deixou ali para São Tomé, que duvidava, né, porque não tinha visto, né, e ele falou, né, você acredita agora porque está vendo, mas bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver, né? Então, hoje, com tantas explicações, com tantas comprovações, né, é óbvio que para nós que estamos dentro de um grupo mediúnico não há como duvidar, mas aquelas pessoas que ainda só estudam o espiritismo, né, e que ouvem aqui as nossas afirmações, também tem que acreditar, né, porque bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver também, né? Que quereis, né, faculdade? Que quereis? Ver novamente as varinhas transformadas em serpentes ou em enfermos erguerem e os pães se multiplicarem? Não, não vereis isso. Mas vereis os incrédulos se enternecerem, se emocionarem, né? E doblarem os joelhos enrijecidos diante do altar. Este milagre vale bem toda água a brotar do rochedo. Ele vale bem o da água a brotar do rochedo. Vereis um homem desolado, negando ao peso da desgraça, deixar de lado a pistola carregada, exclamar: Meu Deus, sede bendito, porque a vossa vontade eleva minhas provas ao nível do amor e vos eleva. Enfim, por toda parte, vós que bateis os fatos com os textos e o espírito com a letra, verei luminosa verdade estabelecer-se sobre as ruínas dos vossos mistérios apodrecidos. Lázaro, pela médium de oração. Muito bem. Então vamos para o próximo texto. Agora outro texto pelos espíritos. Né? Numa de minhas últimas meditações, se não me engano, li daqui, demonstrei que a unidade está progredindo atualmente. Até o Cristo, ela tinha, até o Cristo, ela tinha um corpo.
Era, por certo, esplêndido. Tinha tido esforços heróicos e virtudes sublimes. Mas onde estava a sua ternura, a sua mansuetude? Haveria a respeito muitos exemplos na antiguidade. Abri um poema antigo. Onde há mansidão? Onde há ternura? Encontreis a sua expressão no poema já quase inteiramente cristão, do dito de Virgílio, espécie de heroína melancólica, que Tasso ou Ariosto teria tomado interessante nos seus contos, cheio de alegria cristã. Cristo veio, pois, falar ao coração da humanidade. Mas, como sabeis, o próprio Cristo disse que tinha vindo em carne, no meio do paganismo, e prometeu vir no meio do cristianismo. Há, no indivíduo, a educação do coração, como há da inteligência, como há da inteligência. O mesmo se dá com a humanidade. Assim, o Cristo é o grande educador. Sua ressurreição é o símbolo de sua fusão espiritual em tudo. E esta fusão, esta expansão dele mesmo, apenas começais a sentir. O Cristo não vem mais fazer milagres, vem falar ao coração diretamente, em vez de falar ao sentido. Passava adiante dos que pediam milagres no céu, e alguns passos à frente improvisava seu magnífico sermão da montanha. Aos que ainda pedem milagres, o Cristo responde por todos os espíritos sábios e esclarecidos. Credes mais nos vossos olhos, nos vossos ouvidos, nas vossas mãos, do que no vosso coração? Minhas chagas atualmente estão fechadas. O cordeiro foi sacrificado. A carne arruinada. O materialismo, agora é a vez do espírito. Deixai os falsos profetas. Não me apresento ante aos poderosos da terra, como Simão ou mágico, mas vou aos que realmente têm sede, fome e sofrem no coração, e não aos que são espiritualistas, apenas como verdadeiros e puros materialistas. Lamené, velho senhor de Adige, né? Uhum. Ó, veja que interessante, Pereira. A questão de Cristo, né? Eu, de uns tempos para cá, assim, eu tive uma concepção, assim, de como foi, lógico, foi perfeito, porque foi tudo orquestrado, né? Por espíritos perfeitos, né? Ali o nosso orbe está sob o comando de um espírito perfeito, que é Jesus Cristo. Mas veja que toda a vida dele, ele viveu de forma que nenhuma de nossas aflições que nós venhamos a passar hoje, ele não tenha vivido, né? Por quê? Ele nasceu normal, de um casal, de uma mulher, de um homem, nasceu pobre. Então, nós não podemos reclamar da pobreza, porque Jesus era pobre, né? Foi perseguido, teve que fugir do seu local para nascer, para se manter vivo, né? Demonstrando-lhe todo o amor dos seus pais e proteção com ele, porque senão ele teria sido morto lá pelo rei que matou todas as criancinhas, né? Teve a perda do pai, né, terrestre, José, quando morreu ali, quando ele era jovem ainda, né, com certeza teve que continuar ali na ajuda da casa, na manutenção ali junto com sua mãe, né? Sofreu as traições ali dos seus amigos mais próximos, que eram os apóstolos ali, né? Um deles o traiu, né? Eram todos diferentes, então ele teve que aprender, não, porque ele já sabia disso, mas ele teve que conviver, né, com as diferenças de comportamento de cada um deles, né? Soube perdoar quem o humilhava, né? Sobre ajudar quem precisava,
sofreu injustamente e morreu da forma mais dolorosa possível. Então veja que não tem nada que nós venhamos passar aqui na Terra que Jesus, o ser mais puro, não tenha passado. Então não tem porquê, né, em alguns momentos difíceis, nós nos desesperarmos. Ah, Deus nos abandonou, Deus me abandonou. Mas como assim Deus abandonou? Veja pelo que Jesus passou, né? E ele sempre passou com a cabeça erguida. Por quê? Porque ele acreditava, ele não acreditava, ele já sabia, né? Nós é que temos que acreditar. Jesus já sabia que a vida corporal é apenas uma passagem, né? Então ele tinha essa plena certeza. E aí hoje, às vezes, nós queremos o quê? Nós queremos que toda uma espiritualidade muito mais evoluída, ou Deus, né, se amolde e nos dê provas para que nós acreditamos em alguma coisa. É como se dissesse assim, não, você é muito maior que eu, não basta só falar, eu quero que você me prove. Mas espera aí, quem somos nós para cobrar isso? Seria mais ou menos eu com um professor dentro de uma sala de aula, né, um professor muito gabaritado, né, falando sobre ciência, e ele me falar ali alguma coisa sobre uma partícula. E aí eu falar assim, ah, eu não acredito. Peraí, mas um outro professor que já experimentou, já tem números, já tem tal, fala e pergunta assim, ah, por que você não acredita? Qual que é a tua explicação do porquê você não acredita? Ah, porque eu não acredito. Ah, mas, então, veja, nós não estamos em nenhuma posição para pedir um milagre, qual seja ele. Por dois pontos também. Por quê? Normalmente se pede milagre para quê? Primeiro, ou é uma questão material, e aí no sentido amplo do materialismo, que é para a questão financeira, para a questão de um trabalho, para a questão de se recuperar de uma saúde, né, que é uma questão material, porque a saúde ela não está no corpo, né, ela está ali no espírito, então se você trata o espírito, você melhora o teu corpo, né, às vezes a doença ela é necessária para a tua evolução, então normalmente você pede um milagre para isso, ou de outra partida pede um milagre para que eu acredite. Então veja que as formas como nós pedimos milagre hoje, ou elas são totalmente materialistas, ou é nos colocando numa posição de que um ser mais evoluído teria que provar aquilo que para eles é totalmente existente. Então, essa questão de que qualquer religião, qualquer persona aí do passado tinha que provar por milagres, era mesmo para uma população, para pessoas que ainda estavam muito atrasadas nessa questão de compreensão da criação divina. Hoje chega a ser até imoral, eu vou dizer assim, qualquer religião, qualquer crente ali, qualquer seguidor de qualquer religião, querer um milagre dentro da religião para ele acreditar que existe um ser maior que nos conduz, né? Agora, outra entidade, outro espírito, né? Coloca aqui. Perguntam-nos quais os milagres que fazemos. Está referindo ao espiritismo. Parece-me que de alguns anos a essa parte as provas são bem evidentes. O progresso do espírito humano mudou a face do mundo civilizado. Tudo progrediu. E os que quiseram ficar na retaguarda desse movimento são como os párias, os ruídos das sociedades novas. Tal como hoje se acha preparada para os acontecimentos que falta à sociedade, senão tudo quanto chocar a razão e a esclarece, é possível que, em certas épocas, tenha Deus querido comunicar-se por inteligências superiores, como Moisés e outros. Desses grandes homens datam as grandes épocas, mas o espírito dos povos progrediu depois. As grandes figuras dos predestinados enviados por Deus lembravam uma lenda de Iraque. Depois, o fato, muitas vezes simples em si mesmo, torna-se maravilhoso ante a multidão, impressionável
é preparada para as emoções que só a natureza sabe oferecer aos seus filhos e galera. Mas hoje, necessitais de milagres? Tudo se transformou à vossa volta. A ciência, a filosofia, a indústria desenvolveram tudo quanto vos der. E pensais que nós, os espíritos, não tenhamos participado de nenhum modo dessas modificações profundas? Estudando, comentando, aprendeis e meditais melhor. Os milagres não são mais do vosso tempo, e deveis elevar-se-vos acima dos preconceitos que vos ficaram na memória como tradição. Nós vos daremos a verdade sempre sempre o nosso concurso. Nós vos esclarecemos a fim de vos tornar-lhes melhores e fortes. Crede, e o milagre procurado há de produzir-se em nós. Conhecendo e compreendendo melhor o objetivo dessa vida, serei transformado sem fenomenologia. Procurais apalpar, tocar a verdade, e elas vos cercam e vos penetram. Sede depois confiantes em vossas próprias forças, e o Deus de bondade que vos dava o Espírito tornara tremenda a vossa força. Por ele afastarei as nuvens que obscurecem a vossa inteligência, e compreendereis que o Espírito é todo imortalidade, todo poder. Outra em relação com essa lei de Deus, chamada progresso, não mais procurarei no prestígio dos grandes nomes, que são como mitos da antiguidade, uma resposta, uma escolha, um obstáculo. Contra o Espiritismo, que é a revelação verdadeira, a fé, a ciência nova que consola, fortifica. Baluz, média de Sorula Maria. Interessante que ele comentou aí sobre a questão do milagre naquela época de Moisés. Eu acredito assim que no início do advento do Espiritismo aqui no Brasil, que a gente perceber aí, vieram muitos médiuns de cura, né? O Arigó, tal, que fazia aquelas coisas bem audaciosas, sabe? Lá, o Arigó fazia cirurgias com canivete, tudo, chegava lá e cortava as pessoas e curava as pessoas, né? E era para que isso? Para chamar atenção, né, nessas questões, né? Para o Espiritismo. Hoje você já não vê tanto falar, né? Você vê muito pouco você falar aí desses médios ditos que vinham com aquela potencialidade de cura que tinha, né? Que faziam esses fenômenos, digamos assim, bem audaciosos, bem diferentes, né? O que acontecia isso? Chamar a atenção das pessoas, isso lá, né? Que é o doutor Fritz, não sei o quê, e tal. Veja bem, acho que faz tudo parte do processo de chamar a atenção, como ele está colocando, né? Quando veio Moisés, né? Chamar a atenção para a pessoa da população. Hoje já não precisa mais disso, para quê, né? Nós sabemos que o magnetismo, existem outras questões aí que podem ajudar as pessoas sem você fazer tanto essas coisas assim extraordinárias, né, que fazia. Você faz hoje, existe hoje até métodos de cura, mas já não fazem mais, até porque a própria lei, né? Mas fazem curas, desde curas espirituais, falando que existe. Mas toda uma maneira, digamos assim, silenciosa, sem muito. Né? E naquela época eles estavam a demonstrar isso, que existia uma coisa a mais, né? Para provar para pessoas que era um fenômeno, né? Era uma coisa natural, né? Que o espírito fazia, mas tinha que mostrar, tinha que tocar, né? Hoje já não se faz mais isso. E continua tendo essas ditas curas aí. E a pergunta que o Espírito fez ali no slide anterior, eu achei bem interessante. Ele pergunta aqui, né, mas hoje necessitais de milagres? Né? Então, é essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? Fazer para nós mesmos. Depois de todo o conhecimento que eu tenho, da compreensão que eu tenho, que às vezes
eu vou ter que passar por um momento difícil na minha vida. Principalmente se naquele momento que eu estava bem, eu não soube aproveitar aquele momento de forma correta. Então, se eu estou no momento bem e eu não sei aproveitar aquele momento de forma correta, o universo, né, a minha programação espiritual para minha evolução, ela vai fazer eu retroceder alguns passos materiais ali, né, às vezes na saúde, às vezes nas finanças, no negócio, nas relações, para quê? Para que eu relembre das minhas necessidades, da minha evolução, para que eu volte para o caminho certo. Então, quando você começa a ter essa compreensão, para que eu preciso de milagre? Né? Eu preciso compreender, né, a real necessidade de estar nesse orbe. Porque quando a gente fala em milagre, que nem eu comentei ali atrás, eles ou é no ponto de vista material ou é no ponto de vista da incredulidade. Né? Do ponto de vista material, é somente quando você acredita numa única vida. Por quê? Porque se nessa vida eu nasci feio, baixinho, numa próxima eu posso nascer bonito e alto. Então, não é o fim da vida. Se nessa vida eu nasci com problemas de locomoção, com alguma doença, numa próxima reencarnação eu posso nascer totalmente perfeito fisicamente e aí poder jogar futebol, correr e tudo mais, né? Então, quando nós pedimos milagres para essa intervenção, é totalmente material. E quando nós pedimos milagres para outra questão, para me comprovar algo, é uma incredulidade minha, não tem nada a ver com o plano material. Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Né? Será que nós necessitamos de milagre hoje em dia? E aí, o que o Pereira trouxe ali dessa questão ali do espiritismo, ali nos primórdios, onde tinham bastante médios de cura, e que hoje até, por exemplo, os receitistas que não podem mais, né, porque o médio receitista, ele afrontaria totalmente a questão da ética médica e tudo mais, porque ele não pode receitar com nenhum medicamento. Então, veja que por que essas coisas foram evoluindo, né? Então, porque hoje nós também temos que acreditar que o maior medicamento é aquela nossa reforma íntima. E às vezes nós só colocamos ali grandes expectativas ou grandes mídia em cima daqueles que fizeram tantas coisas. E esquecemos, né, às vezes, daquelas simples pessoas que estão ali numa casa espírita pequena e ajudando tantas outras pessoas. Talvez não na proporção, na mídia, como o Pereira falou ali, de cortar, chega até a sair sangue, mas sem cortar, parece que tira ali a doença com a mão, como a gente via aquelas cirurgias do Dr. Fritz, talvez não com essa tanta mídia, mas que está fazendo também, né, ali ajuda o próximo ali com a reforma íntima e até o alívio ali de algumas questões espirituais, né? Então, a forma de se ajudar hoje, ela é mais íntima do que aparente, do que material, mas o que importa é a pessoa ser ajudada e ela se sentir bem, né? Então, os milagres hoje, eles são mais aqueles que conseguem fazer com que a pessoa compreenda a necessidade da mudança e ela faz essa mudança, né? Que é um milagre maior do que esse, de você falar sobre o espiritismo e a pessoa aceitar aquilo ali e mudar a conduta, né? Você percebeu que você colocou na questão de comparar com Jesus, né? Você colocou bem o texto lá das dificuldades que Jesus teve. Esse é um argumento que a gente utiliza, inclusive, no grupo de obsessão, para a publicidade, quando o pessoal reclamava muito. Né? Poxa, você falou, você lembra de Jesus, né? Tudo que você colocou aí, você usa muito esse argumento, né? Para colocar, e as pessoas, como chegam na casa espírita, as pessoas chegam na casa espírita procurando um milagre. Hoje mesmo atendi uma pessoa, do magnetismo, que veio a primeira vez, e aí começa a primeira reclamação, porque eu tenho que viver lá, tá lá com meu irmão, sabe essa reclamação assim? E aí eu atraí um monte de espírito, eles ficam, olha, quer dizer, quer que você tira, né? Eu já fui meio, você conhece o meu sistema, né? Falando para fora, poxa vida, mas você tem que compreender que não é tirando, não é tirar a atividade espiritual, é você orar por eles, afastar e atrair os bons. Então, a gente vai falando tudo um argumento, e aí eu também caio nesse argumento. Olha, lembra de Jesus? O Evangelho está escrito lá. É bem que ele colocou todo aquele sofrimento que teve lá, e quando ele estava lá nos últimos momentos dele, no suplício final, que aqueles pais perdoai, porque não sabem o que fazem.
e a gente consegue perdoar, né? E que querem que tira, me afasta isso. Como é que é a música? Afasta esse cálice, né? Pô, tá ali para você aprender e colocar, e você já quer que tira, né? Que vive bem. Não está buscando um milagre, né? Mas será que é esse milagre que ela precisa? Ela precisa compreender que é uma maneira diferente de você entender as questões, né? De você conhecer como é que funcionam as coisas e você orar para aquela entidade. E aí sim, buscar ajuda. Por isso que quando chega na casa o Espiritismo, faz esse milagre. Eu vi quando a pessoa saiu, ela saiu alegre, né? Que espírita para me abraçar. Pô, cara, né? Não tem nada de, né? Você fala porque você dá um passo magnético, faz assim, a pessoa começa a compreender e ver as coisas de uma maneira totalmente diferente, né? Aí que é a importância do conhecimento do Espiritismo. Vamos lá. Terceira pergunta, né? Haverão de ligar-se ao Espiritismo? É aqui que começa? Não, não. Não, aqui a gente terminou uma comunicação e agora vem a última comunicação. Ah, agora é a última comunicação. Para provar a verdade da doutrina espírita, pedem milagre. Olha aí. E quem reclama esta prova da verdade? Aquele que deveria ser o primeiro a crer. O maior dos milagres vai operar em breve. Padres do catolicismo, quereis milagres? Eiros que se operam. Aqui só para contextualizar, né? Então aqui o espírito se dirigiu diretamente aos padres, porque a pergunta foi feita por um padre, né? Então não é que ele tá, aí o espiritismo se levanta contra o catolicismo, não. É que foi um padre que fez a pergunta, então quando o espírito está respondendo, ele está respondendo, né, para os padres ali em geral. Eu me perdi aqui agora. Acho que é o maior, né? O maior dos milagres vai operar em breve. Padres do catolicismo, escutais, quereis milagre? E eiros que se operam. A cruz do Cristo desabava sobre o golpe do materialismo, da indiferença e do egoísmo. Ela que se levanta, bela e resplandecente, sustentada pelo Espírito. Dizei-me que não é o maior milagre. Dizei-me se não é o maior dos milagres uma cruz que se ergue, tendo em cada braço a esperança e a caridade? É verdade, padre da igreja. Crede e vede os milagres, os rodeios. Como chamais essa volta comum à crença casta, pura, e à crença pura do Evangelho, já que todas as filosofias haverão de ligar-se ao Espiritismo? É uma pergunta pesada, né? Olha, E aí, como que você vai tratar, né? Porque todas as questões do Evangelho, e como nós temos ali o Evangelho explicado segundo a luz da doutrina espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que todas as declarações morais de Cristo, elas são ligadas nessas questões do Espiritismo, espirituais. Eles vão além do que aquela explicação ali mais tradicional, mais ortodoxa que eles dão para as leituras. Então, eles vão além. E aí, agora, como o Espírito perguntando, e a crença pura no Evangelho, já que todas as filosofias haverão de ligar-se ao Espiritismo, que é aquela máxima, né, de que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas será, né, o futuro de todas as religiões, porque todas elas vão ter que entender que essa questão da reencarnação, da comunicabilidade, dos mundos habitados, etc., são questões naturais da divindade. E aí, como que vai essa pessoa que critica o espiritismo, sabendo que isso é uma questão que não tem volta, que é uma questão que vai acontecer, como que ela encara isso, né? até naquela parte da questão que você colocou lá sobre. Na primeira pergunta, que para provar o verdadeiro espírita, pedem milagre. Essas pessoas que chegam na casa espírita, elas estão pedindo esse milagre, o que elas querem? Elas querem que você tire aqueles espíritos, aquele processo dela.
E aí, às vezes, acontece ao contrário, porque, por exemplo, ela fala, poxa, você tem que se modificar, você tem que mudar. Quer dizer, às vezes, no primeiro momento, ela fica até meio assim, né? Porque ela está querendo, que para acreditar, eu quero que me afaste para aqui, que me vim para minha casa, que me ajude lá, meu familiar, parente. E, às vezes, esse milagre não é dessa maneira, né? É o milagre vem de outra maneira, que você está falando do caso, quer dizer, a pessoa, quer, né? Aí você começa a conversar e tal, para ela compreender que não é assim, né? Aí muitos chegam e não voltam mais, porque ela está buscando um milagre, uma coisa dela que vai acontecer, e às vezes aquilo que está acontecendo perto dela ali é para o bem dela, né? Até para a evolução dela. Então, para botar a verdade, se você chega ali para provar a verdade, a doutrina espírita pede milagre, pô, né? E não é bem comum isso, né? As pessoas querem, né? Mas aí ela vai em outra coisa qualquer lá e às vezes acontece, né? Nós comentamos sobre isso já rápido. Mas aquilo é mais forte que o espiritismo, não sei o quê. Não, o que você estava querendo não existe, né? Milagre. É, e pensando, né, porque o milagre, ele seria uma questão repentina, abrupta, né? Na hora. E o que nos fez chegar naquela condição nunca é uma questão repentina, né? Você fez, como que eu me fiz estar nessa posição? Foram dias, anos e tal, de uma conduta errada. Aí você quer, em um dia, em um minuto, que aconteça um milagre e te tire daquela situação, né? Não, você vai ter que quase que na mesma quantidade de dias de condutas incorretas, você ter condutas corretas para você sair daquilo. É essa consciência que a gente tem que ter, né? Você é bonzinho, né? Fala de dia, pode ser reencarnações e reencarnações, né? Vindo, né? Trazendo isso já, né? E nessa agora aqui que está tendo a oportunidade de você resolver até, né? Vamos lá, então, vamos continuar. O Espiritismo será a glória eu faço. Oxe, queira virar o universo em tudo. Então o milagre será manifesto entre o bem, pois na terra não haverá senão uma só e mesma família. Tereis milagre. Desde essa pobre mulher sofredora e sem fã, como, como tirita, é um semestre de disciplina, na sua mansagem, o hálito com que pretende esquecer 2 filhinhos que morreram de fome é mais frio. De fome é mais frio e mais glacial do que o vento, até precipitar em seu turbúrio as pedras miseráveis. Por que, então, tanta calma e serenidade no semblante diante de tantas misérias? É que ela viu brilhar uma estrela ardente acima de sua cabeça. A luz celeste espalha no seu refúgio. Não chora mais, espera. Em nome de sua mãe, apenas pede a Deus que lhe dê coragem para suportar a prova. E eis que as portas da mansarda se abrem e a caridade vem aí debruçar aquilo que a sua mão, benfeitora, pode fazer. Que doutrina dará mais sentimento e entusiasmo ao coração? O que de pouco, o cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra. E o espiritismo impunha os gatos da terra. Eis o mais celeste e o mais divino dos milagres que pode produzir. Padre, cujas mãos, por vezes, são manchadas pelo sacrilégio, não pensais virar de si, pois as vossas frontes poderão esclarecer-se contra a pedra que pisais para subir na onda. Não, o Espiritismo não se prende a fenômenos físicos, nem se apoia em milagres que falam aos olhos, mas dá fé ao coração. Dizei-me, não consistirá nisso o seu maior milagre? Santo Agostinho, né? Médio, senhor, é rico. Bonito, né? Nota, evidentemente, isso não se aplica senão aos padres que costuraram, mancharam o santuário, como Vegas e outros. Tá? Colocando no finalzinho. Bacana, né? Bacana, né? E você vê, né, que uma questão que era um questionamento, né, de um padre para Kardec, o quanto que valeu para nós, né?
O quanto que a gente aprende com essa questão, porque às vezes, que nem você está falando, nós como espíritos, às vezes a gente quer ter um imediatismo, né? E o que que é quando a gente deseja alguma coisa com imediatismo, se não um milagre? Porque as coisas não são imediatas, né? Se fossem imediatas, nós não precisaríamos de várias reencarnações para nós nos tornarmos espíritos puros. Mas a gente, às vezes, é imediatista. Então, a resposta que Kardec deu ali para o padre valeu muito mais, às vezes, até para nós mesmos ter essa compreensão, né? E poder mudar aí a nossa conduta, nossa caminhada aí, esperando não um milagre, mas se comprometendo com a nossa mudança. Que é o mais importante, né? Nossa mudança de conduta, nossa mudança. Isso é que é o mais importante. E é isso aí, Pereira. Olha aí. Então aí, meus amigos, minhas amigas, aqueles que nos acompanham. Mais um tema aí para concluindo essa questão aí do milagre, mais um tema aí para as reflexões, para refletir. Principalmente nessas épocas que vai chegando aí próximo ao fim dos anos, nós novamente estamos um pouquinho mais emotivos, né? Começamos a relembrar um pouquinho mais de Jesus, né? Se aproxima aí o que se comemora aqui no Ocidente, aí o nascimento de Jesus, então às vezes as pessoas tendem a repetir. Reflita sobre isso, reflita sobre o Evangelho de Jesus, reflita sobre os sofrimentos, aquelas pessoas que às vezes passam por sofrimento tão difícil. Eu não estou dizendo que não é doloroso, não. Não, é doloroso, é difícil. Mas quando vocês orarem a Deus, o exemplo que foi colocado aqui, essa força para suportar isso. E lembre-se de Jesus, o Espírito mais evoluído que teve aqui. Passou também por tudo isso, foi crucificado. E no final, Pai, perdoai, não sabia do Pai. E nós, às vezes, não conseguimos perdoar os ofensas. Às vezes, uma perda material, às vezes, questões morais que nos afetam. Sempre vamos lembrando disso. Por isso, a nossa gratidão a Deus não consegue essa oportunidade de aprendizar. Principalmente nessa nossa nova passagem, estamos podendo se aprofundar um pouquinho mais sobre essa filosofia tão gloriosa que é a nossa gratidão, a nossa mente, pelo Evangelho, pelo Senhor. E a todos os amigos espirituais que estão aqui conosco. O nosso benfeitor querido, sempre aposto para nos orientar. Assim, agradecendo pela companhia e desejando um final de semana tranquilo, tranquilidade, saúde, coragem, força para enfrentar as dificuldades, seja quaisquer que sejam. Assim, sempre haverá um ajuda. Mantenha-se sereno, firme nas suas convicções e no Evangelho de Jesus. A resposta virá. Não da maneira que às vezes eu vejo, mas da maneira que necessitamos. Então, assim, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos nós que